Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bloco Podcast. Nesse episódio de hoje, mais um para tirar as crianças da sala, trago aqui o Felipe, investidor descentralizado. Tudo bem, Felipe? Tranquilo, cara. Vamos lá. Mais um tema muito importante, É, como todos eu diria, mas a gente vai ficar com dor de barriga, né? o socialismo laranja, ele já está no meio de nós. E, e para começar, acho válido a gente, né, esse é um neologismo. Na verdade, quem começou foi minha esposa num podcast e eu entendi o que ela quis dizer, expandi isso e ela concordou. Então, vamos começar definindo, né? Socialismo laranja, na verdade, ele veio de uma questão assim da gente poder fazer o contraditório e tal, e que às vezes isso não é muito bem aceito por algumas pessoas dentro da comunidade, né, do Bitcoin. E assim, não que essas pessoas tenham, falem pelas outras ou nada disso, mas existe um barulho e é importante a gente debater esse barulho, né? Então, socialismo laranja é um termo que eu escrevi, né? Sobre uma forma contemporânea e atual de socialismo, que ele difere do socialismo vermelho, né? Que é a cor tradicional do socialismo. Ah, e ele tem a ver, assim, é aumentar a repressão, ou aumentar o controle estatal, ou validar um controle estatal ou um Estado pelo simples fato dele utilizar Bitcoin, né? Então, é tentar dizer, por exemplo, que um lugar que aceita Bitcoin, um Estado, ele se torna mais moralmente superior ou mais legítimo pelo fato dele utilizar Bitcoin, porque isso, em teoria, empoderaria os indivíduos, né? E o Estado não teria esse controle do dinheiro. O que é preciso avaliar esse discurso com muita calma, com muita paciência, com muito afinco nos fundamentos, porque, como a gente já falou em outros episódios, né, principalmente no primeiro sobre libertarianismo e maximalismo, existem diferenças fundamentais nesse pensamento em que eu creio que os libertários devem discordar totalmente, partindo do pressuposto que se existe um Estado, ele é ilegítimo por si, pela sua natureza coercitiva. Então, independentemente do que ele fizer, nada será algo que valide, nem que seja em proporção, né? Como é feito. Ah, é ruim, mas o outro lado é pior. Não, não é porque indivíduos soberanos já entenderam o Bitcoin e possuem Bitcoin de maneira soberana, autônoma, não é? O que que você acha dessa essa introdução? Cara, não, é isso mesmo. Eu acho que assim, se você for olhar, né, são conceitos antagônicos. E esse pessoal fica meio que, acho que se perde na narrativa, sabe? Enfim, deixa eu voltar um pouquinho na minha ideia para pro raciocínio ficar um pouco mais completo. Quando a gente fala de socialismo laranja, né, a gente associa essas ideias socialistas ao Bitcoin, porque a gente vê algumas pessoas tentando centralizar esse poder e, tipo assim, exercer esse poder de forma coercitiva, que é tudo que a gente fala que é o contrário, né, que a gente não defende. Então, assim,
quando a gente começa a pensar, né, no âmbito do que é o Bitcoin, em como ele surgiu e o que ele permite com que nós façamos com ele hoje, etc., você ruma para o lado da liberdade individual, né, como você colocou, né? E a gente tem algumas pessoas hoje que estão usando o pretexto Bitcoin para justificar um meio aonde você não tem essa liberdade individual. É claro que assim, todo lugar, né, toda organização, toda nação, ela tem que ter regras. Isso assim, é fora de estados, né? Mas as pessoas elas estão criando, a gente falou isso também no podcast, umas distinções e algumas regras às vezes muito desconexas do que é, né, o que de fato foi a criação, o uso do Bitcoin, etc., né, o que ele permite e tudo mais, e a gente entra mesmo nesse contexto, né, por isso a gente está chamando, né, de socialismo laranja, porque não era para ter nada a ver com socialismo, e isso está se materializando, primeiramente, em um Estado com essa bandeira Bitcoin. Não significa que ele é libertário, muito pelo contrário, até eu diria. Veja o nosso episódio que falamos sobre El Salvador, mas as pessoas estão usando às vezes essa bandeira para querer mostrar ou talvez se esconder atrás do marketing disso, né? Para tentar vender uma ideia de prosperidade, etc., o que não é. E assim, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com esse totalitarismo que está existindo até mesmo não só em países, no caso de El Salvador, eu dei um exemplo de um país, um estado mesmo, né? Mas até mesmo dentro de comunidades, como vemos na internet, né? Onde você acaba tendo uma intolerância muito grande. Não que você tem que ser tolerante a tudo, né? Não acho que seja isso, mas acaba que você tem uma intolerância muito grande que até acaba repelindo, né, as pessoas que estão chegando agora porque eles estão entrando nessa mentalidade de socialista laranja e o pior dos casos é que muitos deles ainda nem percebem que eles estão nesse ponto. É, eu acho que esse é um ponto interessante, que é o ponto da percepção, né? Eu acho que estão, às vezes, utilizando jargões e situações que, sabe, assim, eu sou completamente contra o comunismo e o socialismo. Tá bom. Só que a pessoa não está percebendo que ela está usando a mesma forma de discurso. É como se fosse um, sabe, é o mesmo jeito, só que eu uso palavras antônimas ou outras palavras, né? Então, se os caras falam, querem impor o não, eu quero impor o sim, né? Porque o não é o que o socialista está fazendo do outro lado. Então, eu quero impor o sim. E isso é um problema, né? Assim, o Bitcoin, né, ele é descentralizado, e a gente vai falar isso no próximo episódio, né, descentralização ela vem em níveis, mas ele é descentralizado e essa descentralização faz ele demorar mais para ser adotado porque ele é voluntário, né? Não é um Estado dizendo assim, ó, hoje você vai usar isso, né? Como foi o caso de El Salvador, né? Estava vendo essa semana aí um documentário que saiu na época, né? Eu esqueci o nome, mas era um documentário de um cara, de um jornalista que estava lá no dia que foi lançado e ele começou a ver coisas enfim, as carteiras que foram inicialmente divulgadas eram todas do governo, não tinha custo a transação, ou seja, se não tem custo a transação, alguém paga essa transação em última instância, né? Em última instância, é o próprio pagador de imposto que tá pagando. Então, assim, coercitivamente alguém estava dando dinheiro de imposto para pagar transações de Bitcoin.
Então, são essas coisas que levam a esse termo, né, do socialismo laranja, né? Usar o Bitcoin como uma ferramenta política, vai ser usado, tá? Mais cedo ou mais tarde, não é um fenômeno que a gente está. Ah, isso aqui é pontual e não deve acontecer mais. Não, isso vai ser usado. Só que a narrativa que está sendo construída nele é muito importante a gente entender e diferenciar, né? A gente conversa aqui, a gente fala coisas e fala coisas que acreditam e podemos estar errado e certamente estamos e geralmente convidamos as pessoas para o debate civilizado, na troca de ideias, e essa conversa é sempre importante para a gente mudar ponto de vista, né? Então, é, essa questão ideológica desse uso pelo Estado vai acontecer, vai continuar acontecendo e vai ser construída uma narrativa em cima disso, né? As narrativas em relação ao Bitcoin já estão mudando, né? Ela era de proibido a razoavelmente aceito. Estados Unidos já está agora, né? A SEC já está agora, tudo é cripto, né? Tudo é valor mobiliário, exceto Bitcoin, né? Saiu hoje um relatório da KPMG dizendo que minerar Bitcoin é friendly para ESG. Então, assim, o discurso está mudando, mas entenda que essas narrativas estão vindo a partir de um Estado e de amigos do rei, no caso, né? Ou seja, as pessoas que estão próximas do efeito Cantillon e querem utilizar isso como uma narrativa política e, muito provavelmente, para aumentar a quantidade de controle que tem sobre a sociedade, usando isso, usando para isso o Bitcoin e as suas propriedades, né? Isso não é impossível de acontecer. Isso entra naquele quesito daquele. Tem um candidato à presidência, parece, nos Estados Unidos, né, que tá, tá nessa vibe aí, né, de que eu aceito Todos, Bitcoin. todos estão em algum ponto. Democratas, republicanos e afins, todos estão mais ou menos assim. É, o Trump falou que não vai taxar lucro de capital. O outro vai aceitar, o Kennedy lá vai aceitar doações na campanha. E tá tudo assim, né? Tem um outro lá que recebe o salário em Bitcoin, está divulgando, sabe? É bem isso. Sim. Assim, são ferramentas mesmo só eu acho que isso aí é uma promoção pessoal. Mais uma vez, a gente tem que tomar muito cuidado com política, né? A política, ela não é limpa. A moeda de troca do político é o voto, é a crença que você coloca nele. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com isso, né? Eu não confio muito nessa galera, não. Mas, assim, enfim, eu acho que muito do que a gente vai falar aqui, né, principalmente quando a gente trata de política, de Estado, etc., remete, né, ao nosso episódio de El Salvador. Eu acho que, assim, é necessário que você ouça, talvez antes de ouvir ou logo depois de ouvir esse aqui, porque ele vai trazer algumas coisas, alguns questionamentos, algumas ideias que vão realmente colocar em xeque, né, essa coisa, abraçar essa ideia, né, de Bitcoin, isso e aquilo, por certas narrativas, né, principalmente o político, principalmente o governo, o estatal, usando esse lance com Bitcoin, e a gente entra numa coisa que o Hugo falou, que é possível, e que a gente toca no assunto no episódio de El Salvador, que é você, por exemplo, criar uma carteira custodial do Estado e distribuir para que as pessoas usem. É adoção de Bitcoin? Em tese é, mas é uma adoção onde você não tem a custódia própria. Você abre mão da sua liberdade. Então, assim, nada mais é do que você ter, igual você tem.
real na conta, né, que o dinheiro não é seu de fato, é nada mais do que um númerozinho que está lá pintando lá, seria a mesma coisa, só que com Bitcoin. Só muda o que está escrito na sua telinha, mais nada. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com essas narrativas. Só porque tem Bitcoin no nome, já falamos isso aqui também atrás. Tem gente que defende algumas coisas só porque tem Bitcoin no nome, não é assim. Isso difere um pouco da realidade de você fazer uma adoção de qualquer coisa. E isso traz de novo a essa questão, né, do socialista laranja que a gente está tendo aí, que apenas usam o nome Bitcoin e apenas repetem alguns jargões, assim, eu diria, mais batidos, né, para justificar palminha, para justificar uma concordância de alguns outros colegas, quando na verdade, se você for analisar friamente, né, a nível um pouco mais macro, você vê que essas pessoas elas estão pregando uma coisa que difere muito, né, da liberdade individual e tal, e assim, que eu diria afasta da natureza real do que o Bitcoin pode trazer para a gente. É, ah, veja bem, existe uma questão, e eu creio que ela é fundamental para nós formarmos indivíduos soberanos que entendam os, os fundamentos do Bitcoin, né? Ele precisa entender minimamente de teoria monetária. Ele precisa entender alguns conceitos que a escola austríaca de economia coloca. É interessante que ele entenda a filosofia libertária, né? O princípio de não agressão, uma série de coisas assim, porque isso ajuda na compreensão do que é uma série de pessoas com objetivos diferentes contribuindo para a mesma rede que é o Bitcoin, né? E entender, né, como a gente já falou em outros episódios, que dinheiro nada mais é do que uma mercadoria. Então existem vários dinheiros, existem consequentemente várias mercadorias. E porque a gente está aqui falando que o Bitcoin é uma moeda, é um dinheiro melhor que os outros, é necessário entender esses fundamentos. Essas sínteses, muitas vezes, elas representam parte desse fundamento. Mas o ponto que eu quero chegar é o trabalho educacional, ele é fundamental. E esse trabalho educacional também não tem problema nenhum ele ser remunerado. Então, apesar das críticas de algumas áreas, não, é porque está vendendo curso. Pô, tá, beleza. Né? As pessoas associam você a uma autoridade, querem saber o seu conteúdo, você monetizar isso não é problema nenhum. Muito pelo contrário. Sócrates, Platão cobravam valores absurdos para educar pessoas. Assim, hoje nenhum ser humano afegão médio conseguiria pagar o valor de uma educação com caras desse. Então, é importante entender que educação é um processo e assim, por mais que às vezes eu acho que a galera que esteja com um discurso mais socialista, ela está numa área mais radical e mais num funil mais Bitcoin liberales, assim, né, acima de tudo. É preciso entender que isso é um funil educacional. Algumas pessoas chegaram ali, outras pessoas tomaram rumos diferentes. Isso não invalida o trabalho educacional que ela faz, né, de ensinar, seja sobre o Bitcoin, seja sobre a economia como um todo, né, porque o Bitcoin, apesar de alguns acharem que não, ela não está desconectado da economia, né, ele faz parte de um processo, ele pode se sobressair a isso em algum momento, mas esse momento ainda não chegou. Então é importante ter essa visão, porque aí você consegue entender que, como uma mercadoria que é o Bitcoin, um dinheiro,
Se você não tem bases de fundamento e de educação sobre teoria monetária, você não consegue entender como um Estado pode se apropriar disso de maneira sutil ao longo do tempo e fazer disso uma ferramenta de controle. Estou me referindo a algumas coisas que El Salvador fez? Estou, mas estou falando coisas que ainda não foram feitas por nenhum Estado e governo, pelo menos não abertamente, né? Eu penso que se apropriar da mineração de forma estatal é um problema, né? Eu sou da teoria que a gente precisa levar essa mineração para casa das pessoas, e quem não ouviu, ouça o episódio sobre mineração, depois desse, né, por favor. Mas é preciso entender que esses processos sutis estão acontecendo, vão piorar e é preciso estar atento, porque estão usando o pseudo-anonimato do Bitcoin, né, que o Felipe tem arrepios quando fala de anonimato e Bitcoin, né? Porque essas informações estão on-chain, a gente consegue verificar uma série de coisas, carteiras que estão em holding tendo mais de 1 milhão de satoshis, all-time high de holders, a gente consegue ver esse fenômeno e o Estado vai se apropriar disso para usar esse controle de uma maneira. Claro que, para quem tem o pensamento libertário, para quem acredita que o Estado como um todo é ilegítimo e vai usar isso para controlar as pessoas, a gente acha isso que é uma forma perigosa, certo? Cara, com certeza. É, Enfim, você falou vários tópicos aqui, eu comecei a anotar e acabou que eu me perdi aqui na ideia. Mas a primeira coisa, falando só sobre a questão da privacidade, eu não é nem intenção desse episódio a gente discutir privacidade do Bitcoin, porque uma vez eu falei de pseudo-anonimato e aí falaram comigo que eu estava errado porque não é pseudo. Tá, é pseudo sim. Veja nosso episódio Obsec em Risco aqui do podcast, você vai entender. Mas, voltando no outro assunto que você estava falando, na parte mais educativa, né, e funil, etc. A gente tenta trazer, né, essas ideias e é importante que a gente traga ideias que são divergentes, que são diferentes, que são uma forma nova de você pensar por conta disso aí que você falou. Nem todo mundo tá lá no final do funil, nichado, que é o Bitcoin maximalista, por exemplo. Então, assim, eu não posso chegar e só repetir, né, aquela retórica que eles têm lá e tal, para ficar cultuando, né, nos cultos de igreja deles. A gente tem mais pessoas que estão aqui, a gente tem pessoas que pensam mais diferente até, a gente tem pessoas que têm usos diferentes para as coisas, e assim, você atingir todas essas pessoas e tal. Não que o meu objetivo seja atingir mais pessoas, mas meu objetivo é educar mais pessoas. Então, eu preciso conseguir ter, né? Você precisa ter uma conexão com pessoas mais distintas, com pensamentos diferentes, com ideias diferentes, com objetivos diferentes e trazer para essas pessoas a realidade do uso, a realidade do que é. E isso passa muito por isso que você está falando também, que é você saber um pouco de economia, por exemplo. Tem muito cara aí que fica cultuando Bitcoin, né, e que sabe uma coisinha ou outra, mas ele não entende de fato a teoria monetária. O cara não entende, às vezes, inflação direito. Ele fala que o Bitcoin é o melhor porque ele é limitado a 21 milhões. Ai, Bitcoin é Por quê? deflacionário. O Oi. Saylor, porque o Saylor disse que não tem segundo melhor, né? Isso, exatamente. Aí o cara vai repetindo aquilo, e aí ele vai lá no culto dele, e aí ele fala isso, aí todo mundo, amém, irmãos. Aí fica aquela coisa toda assim.
Só que a pessoa que está chegando agora, às vezes, não entende isso. E esse cara É, certamente não entende. entra num troço assim, quem é Sailor, né? Tipo, Não, e o cara outra. tá chegando agora. Não, assim, não é quem é Sailor no sentido que eu tô questionando quem é o cara, mas o cara tá chegando agora, ele não sabe nem quem são as pessoas, né? Então, assim, Sim, é preciso esse trabalho de base. Olha, toma essa teoria monetária aqui. Então, é isso. sim, exatamente. Então, assim, existem essas pequenas nuances que às vezes você, até quando você tenta falar de uma forma mais simples, o pessoal cai em cima, entendeu? É, então, assim, você tem que atingir essas diferentes pessoas. E só um detalhe, né, que Bitcoin hoje ele é inflacionário, né? Ele só é deflacionário após 2140, mas não vou falar muito não, senão o pessoal passa até mal, né? Uns três ou quatro que estiver ouvindo aí vai infartar, tenho certeza. Mas Mas entendeu? Mas enfim, né? Mas assim, no quesito educação, eu acho que assim, a gente tem que pensar nessas pessoas que estão chegando agora e o extremismo, né, que o socialismo laranja gera, ele não permite com que pessoas novas entendam, às vezes, esses vários aspectos que é importante a gente estar falando. Então, assim, eu diria para tomar muito cuidado com essa questão, né, de quando você se vê no meio de né, pessoas muito tóxicas ou muito assim que não se curvam, né, para ideias novas, que não estão abertas a debater ideias diferentes. Você tem que tomar um cuidado e reavaliar um pouquinho, porque você pode às vezes estar limitando o seu pensamento, limitando o quanto que você pode pensar e desenvolver sobre um assunto, sabe? É importante que a gente, nesse meio mesmo, fale sobre coisas diferentes. Então, a gente precisa ter, né, essa abertura, coisa que muitas das vezes a gente vê essa galera meio que batendo de frente e indo contra. é, 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 tem, né, assim, vou citar nominalmente aqui, porque eu sei que ela ouve. Rafaela Ferrari, uma vez eu vi isso acontecer, ela falando assim, olha, para o afegão médio, autocustódia é um problema. Não, porque onde já se viu, se isso é um problema, então o cara não merece ter e não sei o que e tal. Calma, esse é um problema educacional, sabe? Nós estamos num ponto em que, se a pessoa não tem conhecimento disso, ela precisa ter esse conhecimento. Ela precisa começar a entender certos fundamentos de dinheiro, entender a importância de ter ela e possuir ela esse dinheiro e não depender de ninguém, entender por que que o sistema bancário atual é ruim. Então, assim, tem um monte de contextos e coisas que precisam ser ensinadas. Não é simplesmente virar e falar assim, se você não entendeu isso até agora, então você não merece, né? Isso O pode... pessoal fala que ele repete aquele, então eu não tenho tempo para te explicar. Tipo assim, o cara se acha muito intelectual quando ele fala isso, sabe? Pior que é verdade. Sabe, isso é uma das coisas, né, que o socialismo laranja, como entidade governamental, pode e deve se apropriar rapidamente desse desconhecimento, né? Então, assim, a gente cita e bate tanto em El Salvador, porque eu digo, o Bitcoin em El Salvador não é uma coisa que emergiu do povo e foi validado por um político. Foi uma coisa que um político decidiu, conseguiu a aprovação dele no Congresso por modos, enfim, que vale a pena a gente até comentar em outro episódio se vale a pena, mas ele conseguiu isso e isso foi imposto de cima para baixo. Olha, a partir de hoje você tem mais uma moeda para usar aí, né? E é obrigado a aceitar no comércio, então se virem, né? É, isso é um problema porque está aumentando o controle estatal sobre Bitcoin, né? Ah, mas ele não pode fazer nada em relação à rede. Tá, mas o Estado ter operações de Bitcoin, de mineração de Bitcoin. O Estado tem controle sobre
uma parte das transações financeiras que acontece no país. Não é proibido usar outras carteiras, mas tem a carteira estatal. O Estado tem o controle sobre o consumo energético que é gasto em cima de mineração. Tem, né, daqui a pouco fomenta, começa a ter nodes próprios também, começa a auditar a rede, enfim, não é que vai mudar as propriedades do Bitcoin, não é que vai mudar o código, né? Não estamos falando isso, mas nós estamos falando de uma apropriação e uma centralização, né? Como a gente vai ver no episódio, no próximo episódio que vai ser lançado, é um processo de centralização em relação ao Bitcoin. E isso ah, pode ser utilizado e pode ser encarado como socialismo laranja, né? Entenda que há pessoas em El Salvador, por exemplo, que não querem o Bitcoin, são contra o Bitcoin. Só que ela paga a conta de luz, parte da conta de luz que é paga naquilo financia a construção de outras usinas que estão sendo feitas por iniciativa privada, onde o Estado vai ter participação. É socialismo, não é? Cara, exatamente isso. Isso é muito a realidade que a gente tem aqui agora, até que você fala assim, pô, eu sou contra pagar imposto porque o governo pega o que eu pago de imposto e usa em atividades que eu discordo. Cara, é exatamente a mesma coisa. A gente concorda com o uso do Bitcoin, mas tem gente lá que não vai concordar. E aí eu tenho que impor? Pô, não, tá errado. Exato. Sabe? Esse documentário que eu vi, cara, era assim, tinha os caixas da Chivo lá, era o caixa eletrônico onde você podia pegar o seu Bitcoin e sacar, né? Então você chegava lá, fazia o QR Code na tela, e você sacava, né? Transferia para a wallet deles e eles te davam o dólar. Tinha soldado do exército garantindo a segurança. Tem gente que não gostaria disso, mas pagou É. imposto, foi coagido, pagou o imposto. Então, assim, isso é uma centralização do uso do Bitcoin em termos conceituais. O cara está usando o Bitcoin com a força e a coerção do Estado. Isso é uma forma de socialismo, né? Tem a obra de Mises ali dizendo sobre o socialismo como poucos conseguem escrever, e assim, essa é uma questão importante, é você usar, sabe, tem gente, esses caixas de arquivo não foram construídos de graça, né? Pode ter sido uma parceria público-privada, não sei, né? Assim, mas foi a iniciativa privada. Tá, mas aí tem inquisição de imposto, paga imposto para o governo. Cara, existe dinheiro de pessoas que não estão afim. E isso perde a voluntariedade do Bitcoin, né? A concepção dele de ser voluntário e independente de qualquer terceiro de confiança ou de desconfiança ou de um estado coercitivo se perde isso. Então, sim, é um socialismo laranja, sim, ele está acontecendo, ele acontece, né? Assim, El Salvador foi um dos primeiros, né, como Estado-nação a fazer isso, mas você tem isso em menor quantidade em certos lugares, né? Mas é importante a gente estar de olho, né? É muito diferente, por exemplo, como a gente vê na África, que tem comunidades alimentadas por pequena hidrelétrica e as pessoas decidiram, olha, vamos pegar esse excedente, minerar Bitcoin e pagar menos luz. Isso é um uso muito nobre da mineração e do Bitcoin para ajudar uma comunidade que se autoajuda e é de livre iniciativa que isso acontece. Outra coisa é você construir uma enorme usina de solar ou vulcânica ou do que quer que seja, e parte disso, dessa receita de mineração, vir para o Estado, para ele fazer o que ele bem entender. Isso é
Isso é socialismo. Ou eu me perdi em alguma coisa. Não, não, é bem isso mesmo. Isso é claramente um socialismo. A diferença é que, assim, você tem que ver que a diferença é que você, em uma situação, você está a favor do que está sendo forçosamente aplicado, em outra você está contra. É só isso, mas é a mesma coisa que a gente vê na nossa realidade. O que eu acho, assim, que pauta isso, né? E é um dos grandes motivos pelos quais eu sou completamente contra a regulamentação, qualquer que seja, para esse tipo de mercado, é o seguinte: eu acho que, na verdade, eu acho que eu acho mesmo, né? Eu não posso falar como uma verdade absoluta, mas o Bitcoin, ele não precisa de uma aceitação ou de uma regulamentação ou de um estímulo de uso por parte de um governo ou estado. Se você tem um governo ou um estado empurrando o uso do Bitcoin, você já está fugindo do que é o livre mercado da pessoa poder optar o que ela vai transacionar. Já começa por aí. Ah, mas é o Bitcoin, eu não sei o que. Tá, eu sei que é. Mas tem gente que não quer, cara. Então, assim, o papel, eu acho, o máximo que o Estado poderia fazer é não se meter. Porque, né, infelizmente, os Estados não vão deixar de existir hoje, né? Mas só do Estado não se meter tá ótimo. Agora, você pegar um Estado e você vir e forçosamente colocar a partir de agora a nossa moeda de curso forçado será o Bitcoin. Pá, cara, é a mesma coisa que eu vim forçar a dólar, vim forçar a real. A diferença é que o Bitcoin é uma moeda praticamente perfeita. Mas em ambos os casos você tem o monopólio da força aplicando sobre você o que? Essa vedação de que, ah, não, você só pode usar Bitcoin. Pronto, é isso, é forçado do mesmo jeito. Então, assim, eu acho que o uso e aceitação de Bitcoin ele virá das pessoas. Por quê? Porque o Bitcoin é robusto o suficiente para independer do Estado. Ele independe do governador, ele independe de qualquer lei, política, etc. Ele não precisa disso para funcionar. Ele precisa apenas ser usado. E a gente não precisa de uma lei para que ele passe a ser usado. Na verdade, a gente não deveria ter isso, porque se tem essa lei forçando, você está fugindo um pouco do que é o livre mercado. Cara, essa é uma das falas mais bitcoinheiras que eu ouço de alguém que é tão chamado de shitcoin, né? Normal, tem que ser, né, cara? É complicado, é porque o povo não entende. É só o pessoalzinho, é só o grupinho ali que quando fala tá certo, entendeu? Eu tô sempre errado, independente do que eu falar. Você já virou shitcoin independente do que você falar, mas é muito isso, né, cara? Assim, é, como eu digo, assim, existe uma diferença entre um governo esperado por aprovação popular ir lá e dizer assim, olha, já que vocês usam Bitcoin, vou usar eu também. Então, assim, podem usar com vocês da maneira que vocês vêm fazendo. E, ó, se quiser, pode pagar imposto aqui. Ó, o sistema de água que eu tenho aqui é estatal. Ó, pode pagar a sua conta de água com Bitcoin, a gente aceita. Veja bem, eu não estou dizendo que isso não é ser um pouco socialista em relação ao Bitcoin, mas isso é um governo que, veja bem, em última instância, no que um libertário crê, isso já é ilegítimo de qualquer forma, mas uma coisa é ele fazer isso e validar uma coisa que o seu povo utiliza. Outra coisa é você criar uma solução de pagamento estatal, usar as ferramentas do Estado para controlar e garantir a segurança, ou enfim, seja lá o que for em relação a isso, porque vão ter indivíduos que não querem, né?
Se você dá essa opção do indivíduo, ele querer usar o dinheiro do imposto dele para financiar algo, é diferente, né? Então, é um pouco que se perde, né? Assim, entrando até um pouco no que El Salvador faz, né? Assim, ele está usando dinheiro para financiar uma guerra entre pessoas, né? Mas são guerras contra gangues que usam violência. Me diz a diferença disso com o Estado e eu paro por aqui. Não tem. É, verdade. Não tem, né? Então, assim, na verdade, quando você fala assim que ele está usando isso para combater gangues do crime, ele está dizendo isso. Não, eu estou usando isso para consolidar o poder numa região. Porque quando você tem a imersão de grupos, e aí o Brasil é cheio desses lugares, né, de tráfico controlando regiões e tal, é um lugar onde uma instituição coercitiva, que é o Estado, não consegue ter poder sobre aquela região, porque existe outra instituição coercitiva que toma conta daquilo. É basicamente isso que acontece. Então, o que acontece em El Salvador é algo mais ou menos assim. E veja bem, eu não estou dizendo que combater a criminalidade e a violência é ruim. Eu estou dizendo é que se ambas as coisas, se ambas as instituições são ilegítimas, nenhuma delas deveria ter poder para tal. E isso poderia ser resolvido numa sociedade de leis privadas, onde você contrataria dentro de um pool de empresas de segurança que melhor garantiria a sua segurança, enfim. Mas isso é uma outra conversa, mas né, é meio difícil você imaginar, você querer viver num lugar onde você não queira diminuir a violência. Mas eu acho que os outros exemplos ficam mais claros o que é uma pessoa não querer alguma coisa e ter o seu imposto utilizado à força para fazer isso. E isso inclui, inclusive, na adoção forçada, do Bitcoin, né, por El Salvador. Cara, com certeza, porque assim não tem jeito. Eu acho que em qualquer sociedade, né, qualquer nação, no formato que elas são hoje, né, claro, você vai ter isso. Daqui para alguns anos para frente, quando a gente começar a ter algumas nações privadas, que serão grupos menores, né, regidos por leis próprias, né, por uma regra própria criada por essas pessoas, a gente vai ter uma harmonia muito maior. E não que você vá concordar com tudo, mas só de você conseguir, de fato, votar em mudanças e ter alguma participação na gestão daquele grupo menor e aplicar as coisas da forma como você acha correto, aí sim eu acho que você tem uma diferença muito grande do que você simplesmente pegar um imposto, né, um dinheiro que é usado em imposto e fazer uma aplicação naquilo que o poder atual acha que tem que ser feito. E isso, assim, é válido para essas duas extremidades, tanto El Salvador quanto o Brasil, por exemplo. Eu não discordo do que El Salvador está fazendo em relação à segurança. Eu acho, na verdade, eu acho uma maravilha, tá? Mas Eu a gente tem também, que. né? Eu não sou libertário porque eu quero que as pessoas se matem em guerras, né? É, Vamos ser, né? É lógico que eu pretendo a paz, mas é uso, né, cara? então, exatamente, é isso. É nisso que eu ia entrar. Ainda assim, é um uso forçado de um recurso que certamente vai ter alguém ali que acha que deveria estar sendo aplicado melhor em, sei lá, turismo. Então, assim. Sim. É essa a ideia. E é o que eu vejo, por exemplo, aqui no Brasil, né? Vamos fazer um paralelo para a gente poder ver o outro lado. Aqui no Brasil, se você pega esse tanto de recurso estatal e joga para combater o crime, o pessoal pira. O povo gosta de bandido aqui no Brasil. Então, assim, é, é diferente. Lá não. Lá foi, né, aplicado para combater criminalidade. Aqui no Brasil é diferente, mas, enfim. Até mesmo a solução, né? Assim, as pessoas poderiam, assim, não estou falando que seja mais viável, seja mais barato ou seja o melhor, mas certamente existem pessoas que pensariam, por exemplo, por que que não fecham todas as fronteiras do país e faz um controle de arma e não deixa ninguém armado? Não precisa prender a pessoa, né? Socialismo pensa muito nisso, né? Não prende a pessoa, proíbe as Sim. armas,
né? É. E um país de pequena fronteira, será que não seria melhor usar esse recurso para fazer isso, ao invés de prender pessoas? Eu não sei, entendeu? Assim, eu só sei que esta voz que pensa assim, ela é coagida e ela não pode ter essa participação nas decisões do Estado, porque elas são centralizadas e isso é um socialismo. Não tem jeito. Eu acho que assim, a grande questão, né, do socialista laranja é querer impor o que ele acha certo sobre as outras pessoas. Então, em algum momento se perdeu, né, aquilo que foi criado, né, como uma coisa de fato livre e igual tem até os prints lá do Bitcoin Talk do Satoshi falando, nossa, isso aqui se for realmente usado em 10 anos vai valer muito, vai crescer muita coisa assim, sabe? Até o bom senso do cara, do tipo assim, poxa, se isso for usado, isso está sendo perdido entre as pessoas que se dizem, né, bitcoinheiro ou bitcoiner, eu não sei qual que é o nome certo agora. Então, O assim, que seu coração mandar, cara. Senão, já teve discussão até disso, então. não, é porque parece que o pessoal está fazendo uma distinção aí, né, entre bitcoinheiro e bitcoiner, assim como eles falam que Bitcoin não é cripto e tal, né? Então, assim, eu não quero ferir os sentimentos dessas crianças, não, mas, enfim. A grande questão é você querer forçar essa coisa em cima dos outros, ela é muito complicada. E assim, tem um detalhe que acontece comigo, né? Eu falo muito, em termos de produção de conteúdo, né? Quem me vê no Twitter vai ver. Eu falo muito da forma correta como você deve usar. A forma correta, na minha opinião, é claro. Não, você tem que fazer autocustódia, você precisa usar Bitcoin para transacionar para você ficar independente do Estado, você precisa focar em privacidade, porque senão você ainda assim pode ser controlado e essas coisas. É o que eu acho como correto, mas nunca vai estar correto. E assim, se um dia eu fizer isso, porra, desconfie, eu nunca vou poder, nem quero te forçar a fazer isso. Você faz o que você bem entende, mas, né, eu acho que isso é o certo. E aí isso contrasta muito com essa galera que só te aceita no grupinho se você conformar com X, Y, Z, entendeu? Isso é um problema, porque, veja bem, uma coisa é as pessoas, uma autoridade sentar um Estado e a gente falar desses conceitos de socialismo laranja, e eu creio que ficou claro para quem está nos ouvindo. Outra coisa, são pessoas que levam esse discurso, radicalizam esse discurso, por exemplo, que acreditam que o Bitcoin vá e deva ser a única moeda do mundo. Uma coisa é um monopólio emergir do mercado, né? E aí, se você vai lá e estuda os fundamentos da escola austríaca, você vai ver que monopólio não existe problema nenhum. Ponto. E as pessoas pararam por aí, eu acho, né? Só que a continuação desse texto é que eles não duram muito tempo. Por quê? Porque soluções sempre vão emergindo. Então, é muito difícil que haja um monopólio de moeda, independentemente do quão brilhante foi, e eu acredito ser, a invenção de Satoshi. Mas outras moedas existirão, outras situações de troca, sejam elas inferiores, sejam elas localmente superiores, dependendo do contexto, que eu não faço a menor ideia, mas você achar que uma solução é a que vai ser e pronto, porque tudo vai colapsar em volta, não é? É acreditar num cenário que beira o fantasioso, né? Você está acreditando numa realidade que nunca aconteceu na história da humanidade
e está muito bem fundamentada o porquê não vai acontecer. Você tem escolas de economia dizendo isso por todos os lados, né? Seja o keynesianismo, que fala que isso tem que haver uma intervenção do Estado, né? Um monopólio não deve existir porque o Estado deve intervir para proibir, para evitar que isso aconteça, seja a escola austríaca que fala só existe monopólio que dura muito tempo porque existe o Estado, né? Fazendo esse monopólio também, né? Levando com ele empresas próximas a ele. Então, é deixar de ver uma coisa muito grande você acreditar que o Bitcoin vai ser uma única moeda e ela vai ser de cima para baixo, utilizada por todos os países, é um pouquinho, eu diria, fantasioso. É um problema um pouco sério isso, né? Cara, eu admiro muito quem quer que isso aconteça, até porque eu trabalho para que isso aconteça. Eu trabalho para ver o Bitcoin atingindo todos os lugares. Mas é exatamente isso que você falou. É você olhar a vida ou o mundo por um prisma enviesado de achar que somente essa moeda vai existir. Cara, olha só o tamanho do mundo. Já se passaram milhões de anos e por acaso só existe uma raça hoje? Por acaso só existe uma religião hoje? Por acaso só existe uma moeda hoje, sendo que a gente já teve 500 mil moedas aí? Ah, mas era fiduciária, beleza. Mas a gente não está nem perto de uma concentração em apenas três. Tipo assim, tudo bem que tem uma concentração, né? Mas enfim, você ainda tem outras coisas. E, cara, isso você pode olhar para tudo. O mundo ele é muito, muito maior do que isso. E ele tem muito mais nuances do que a gente pode imaginar para a gente acreditar que somente isso, somente o Bitcoin, por exemplo, seja a solução final de todos os tempos e tudo mais. Cara, não é tão assim, não. Eu não sou tão contra quem pensa assim, eu acho até legal, mas eu acho que tem que botar um temperinho nesse negócio, porque se a gente olhar tudo que a gente tem no mundo hoje, não faz sentido que isso seja dessa forma. Por mais que, assim, cara, se for para mim tá ótimo, porque eu vou estar bem, não faz sentido que seja. Então, assim, tem que ter um pouco, ah, sei lá, de jogo de cintura nisso, para você não cair nessa lábia. Faz muito sentido que o Bitcoin assuma. Faz, mas ele não vai ser só ele. Não tem jeito. Porque, assim, as pessoas são diferentes, os usos são diferentes, ah, culturas são diferentes. A gente vê isso até hoje. Não tem uma religião certa, e está só aparecendo mais e mais religiões. É a mesma coisa que você chegar e falar que não, a minha religião é a certa e eu sei que ela é a certa, em detrimento de todas as outras 3 mil que existem no mundo. É isso que acontece. Então, assim, tem que botar um pouco de bom senso, tá? E a gente assim, eu acho que é o melhor dos paralelos que tem. E eu acho que eu já falei isso aqui, porque eu já comentei isso no Twitter e já me responderam. Né? O cara falou que acha, ah, não, porque o Bitcoin vai ser a única coisa. Eu falei, tá, a sua religião é a única coisa certa dentre as outras 3 mil religiões que existem há mais de 5 mil anos? Aí o cara vai falar o quê? Sim, a minha é a certa. Porra, gente, bom senso, tá? Tá faltando. Pois é. Só lembrando aqui, estava vendo as lives da Rafaela Ferrari. E ontem teve uma apreensão gigantesca de pedra preciosa, mais de bilhão, na Rússia. Para quê? Para invasão de divisa. Então, assim, as pessoas vão dar valores às coisas diversas e isso vai ser utilizado como dinheiro em menor ou maior escala. Então, sabe, é lógico. Da mesma forma que você trabalha para isso, eu também trabalho para o Bitcoin ser usado. Concordo, gosto, quero utilizar, mas acreditar nisso e não discutir esses conceitos é um pouco, sei lá, é difícil, né, cara? É difícil achar que
crer que pessoas que entenderam conceitos do Bitcoin não conseguem enxergar e ir além em relação a essas formas, socialismos e totalitarismos, e tá tudo bem, porque afinal de contas é o Bitcoin. A gente está. Cara, É, não, fala. fala? Não, é que eu já falo que a gente já está É, terminando. não, eu também, mas só para encerrar. Uhum, Isso assim, se você for olhar, a gente tem que, no nosso papel de educar as pessoas, a gente tem que falar sobre isso, sim, porque eu vejo às vezes as pessoas, principalmente a galera, né, do socialista laranja, pessoal mais ferrenho, né, mais totalitarista, eles se fecham a tudo e qualquer outra discussão que não envolve Bitcoin, né? Mas é muito importante com que a gente fale de outras coisas, que você entenda sobre outras coisas, porque é só você entendendo de outras coisas que você pode de fato discutir sobre elas e traçar um paralelo de por que que o Bitcoin é melhor ou não. Então, o cara que chega para mim para falar de, porque pô, o Monero é ruim e ele não é bom e ele não vai para frente. O cara nunca viu um vídeo de Monero, o cara não sabe nada disso. E o cara quer discutir uma parada comigo, ele não tem propriedade para falar. É diferente de um cara que já tem uma noção melhor. Então, assim, você consegue traçar mais paralelos quando você sabe de outros assuntos. Então, assim, a gente quer realmente expandir essa discussão para que a gente toque em outros assuntos que estão mais por fora, né? E que as pessoas às vezes não gostam, mas por que isso é importante para você construir a ideia, construir a base de pensamento que o pessoal que vai argumentar sobre Bitcoin no futuro e vai espalhar isso precisa ter, entendeu? exatamente. Eu acho que os nossos anseios eles são muito parecidos no final, mas a gente tem abordagens educacionais diferentes em relação a isso. E é um pouco disso. Acho que nós conceitualizamos aqui o socialismo laranja. Já quem está ouvindo isso já está no ar, então estaremos no Twitter prontos para sermos apedrejados e afins, mas é mais um dia comum na nossa labuta educacional, né? E notícia da semana, tem alguma? O cara, não, você sempre me pega de surpresa. Ah, mas eu tenho. A, a KPMG emitiu um relatório dizendo que Bitcoin é friendly para o ESG, e que o uso dele por pessoas ou empresas até para aquecimento é muito útil para o perfil energético das coisas. Olha que legal. Quem estava falando disso há pouco tempo atrás? Cara, sinceramente, eu tô assim preocupado com essa mudança de discurso do governo, né, mais dos States, né? Mas assim, do geral, falando né, com esse discurso pró-Bitcoin agora, sinceramente, eu tô assustado. Cara, eu vou citar pela terceira vez a Rafa, e vocês precisam ver as lives dela. Ela soltou uma teoria que a BlackRock é uma das empresas que do portfólio dela é a Aramco, que é uma brutal produtora, é uma das maiores empresas do mundo, é a maior produtora de petróleo do mundo. Ela pode estar sendo usada para minerar os bitcoins que a BlackRock vai ter no ETF dela. Ou seja, a BlackRock vai, desculpe a palavreada, cagar solenemente para o preço de Bitcoin, porque ela vai ter Bitcoin a preço praticamente gratuito. Então, vale muito a pena essa teoria. Essa teoria faz um certo sentido. Quem está olhando coisas na rede do Bitcoin, na blockchain, tem coisa acontecendo. Tem dia que o hash rate, né, uns 3 semanas atrás, o hash rate deu um pico, subiu 20%, mineraram bloco até dizer chega, do nada desligaram. Quem tem um poder computacional desse tamanho provavelmente é uma instituição com poder financeiro bem grande. Então, isso tem capacidade de modificar o,
trabalho, né, o perfil desse mercado de mineração de Bitcoin, tem a capacidade de colocar uma empresa como a Aramco com bilhões de dólares sem precisar comprar crédito de carbono, porque afinal de contas ela está utilizando esse carbono de forma eco-friendly, porque ela está gerando energia, né? Então isso muda as regulamentações em termos de ESG. Então, assim, vale a pena muito prestar atenção nessa teoria, porque pode estar saindo uma enorme movimentação, e esse relatório da KPMG só valida isso. Cara, isso sim, é uma puta de uma movimentação que vai afetar, assim, afetar para bem, né? Demais esse mercado. Assim, cenas para os próximos capítulos, viu? Porque se for mesmo, tudo bem que tá, eles vão ter um pouco de mineração e tal, dinheiro, a ETF a gente já discutiu que não é bom, mas enfim, acho que vai ter um puta de um aumento de preço no Bitcoin, né, para quem já tem. E assim, hoje a gente tá vendo esses grandes players e pessoas, às vezes até de setores meio que nada a ver, migrando devagar para isso, por mais que seja pelo lucro, sabe? Por mais que seja para ganhar dinheiro e para ganhar dinheiro fiduciário, né, que é o que eles querem. Assim, na verdade, todo mundo quer aumentar o poder de compra, o seu poder aquisitivo, né? O fato deles estarem usando Bitcoin hoje vai abrir um precedente para mais pessoas quererem pegar e tal. E aí, às vezes, esse cara ele tem lá 100 Bitcoins, ele quer fazer uma movimentação, não quer passar na conta, já começa a fazer uma coisa, já é uma coisa que faz mais sentido. Bom, é interessante, é bom, é válido. Sim, sim. Esse cenário está mudando, esse discurso está mudando, e é bom estar muito atento, né? Porque essa aproximação ela não necessariamente ela é benéfica, mas esse discurso mudar ajuda muito amigo do rei. Então é bom a gente tá de olho e estar atento disso, e dependendo até aproveitar, né? Se a coisa estiver boa para você minerar em casa, se começarem a surgir mais empresas querendo vender ASIC de mineração voltado para uso doméstico, aproveite, faz sentido, né? E acho que com isso a gente fica por aqui nesse episódio de hoje. Esse foi mais um episódio do Bloco Podcast, o episódio mais odiado por alguns, o podcast mais odiado por alguns. Hum, Mas continuamos esse trabalho educacional. E se você gostou desse episódio, deixe 5 estrelas no aplicativo, que ajuda na divulgação. Se gostou bastante, quiser enviar uns satoshinhos, a gente agradece, envia para quinteiro@zebedi.gg, ou se tiver no Fonta em nosso aplicativo favorito, é só enviar direto pela Lightning. Quiser enviar parte dos satoshinhos que ganhou ouvindo a gente falar. Então, ficamos por aqui. Até o próximo episódio e tchau.